Bem-vindos ao Fofoca de Segunda, o podcast que desenterra os acontecimentos mais chocantes da história. Olha aqui, seus fofoqueiros. Vocês acham que sabem tudo sobre o passado? Acharam errado. Nós, que temos a língua mais afiada que chicote, vamos te contar os casos que só os maiores xeretas da história conhecem. Toda segunda, um novo episódio para você começar a semana com o pé direito. Ou com o pé torto, né? Vai saber. Oi, fofoqueiros! Então, como a gente falou semana passada, esse episódio faz parte daquela minissérie que a gente fala que é Nem Toda Treta Nasceu Hoje. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a Palestina. Quando você ouve a palavra Palestina, o que vem à sua cabeça? Conflito? Gaza? Muro? Talvez até uma thread no Twitter pegando fogo? Mas calma lá, que essa história tem muito mais camadas do que parece. E para variar, ela não começou ontem. A região, conhecida hoje como Palestina, tem sido palco de passagens, domínios e tretas desde milênios atrás. Tipo, antes mesmo de alguém sonhar em criar Estado moderno por lá. E lá tem uns 3.000 anos antes de Cristo. E quem tava por ali? Cananeus? Cananeu, gente. Um povo semítico, que já estava plantando, criando e brigando por território muito tempo atrás. A gente falou deles, inclusive, no episódio passado. Então, assim, vai ser importante vocês escutarem o episódio passado para entender um pouco desses povos que estavam nessa região que a gente vai falar hoje, certo? Provavelmente a gente não vai falar aqui com tanta profundidade quanto o episódio anterior, tá? Isso. E aí, depois deles, surgiram os filisteus, que provavelmente vieram do mar Egeu e se instalaram por ali na faixa litorânea. E são justamente eles que vão dar origem ao nome que vai virar centro da treta, Filístia, que mais tarde se transforma em, isso mesmo, Palestina. E claro que a treta não vai parar por aí, porque depois chegaram os hebreus, e eles estabelecem os reinos de Israel e Judá, e a disputa começa a esquentar de verdade. Só que ninguém sossegava naquela terra. Vieram os assírios, depois os babilônios, depois os persas, depois Alexandre com os gregos, e aí os romanos. E foi aí que a coisa ficou pessoal. No século II, depois de uma revolta judaica, a famosa revolta de Bar Kokhba, o Império Romano pensou, quer saber? Cansei dessa encheção de saco, eu vou pegar aqui esse povo do mapa e apagar eles, na moralzinha. Eles mudaram o nome da província para Síria Palestina, um recado direto, vocês perderam e eu ainda vou homenagear os seus inimigos históricos no nome. Ou seja, o nome Palestina nasce como uma provocação política, e essa é só a primeira camada do babado. E o mais doido é que, mesmo com todas essas trocas de poder, guerras e domínios, a região nunca ficou vazia. Sempre teve gente ali. Agricultores, artesãos, comerciantes, famílias. Com línguas, culturas, costumes e religiões diferentes. Então, tentar contar uma única história dali é o mesmo que achar que todo latino se chama Alejandro. Não cabe aceitar uma história única, certo? Esse processo de renomeação territorial, ele revela a centralidade do espaço como uma arena de disputa não apenas militar, mas também simbólica. E aí, gente, a Palestina, ao longo dos séculos, ela foi colocada como uma terra imaginada por impérios, né? Um lugar continuamente recartografado de fora para dentro, sem que os seus habitantes originais fossem sujeitos plenos desse processo. Então aí o nome Palestina, nesse contexto, ele não nasce com uma identidade nacional, né, de um povo só, um povo único, mas ele vai mais ou menos como uma ferramenta imperial de apagamento e dominação. E só mais tarde que vai ser ressignificado como uma expressão realmente de resistência, pertencimento
e aspiração política nacional. Mas e depois do Império Romano? Quem assume o controle do rolê? Bom, o Império Bizantino, que na real é o Império Romano versão cristã, de sede em Constantinopla. E a Palestina virou lugar sagrado de vez. Jerusalém virou uma das cidades mais vigiadas, amadas e cobiçadas da época. Ela estava sendo super disputada. E a cristianização do Império deu início a uma série de restrições aos judeus, que mais uma vez se espalharam para outras regiões, mas alguns conseguiram ficar por ali mesmo naquela região de Jerusalém. Até que no século VII chega mais um plot twist, a expansão islâmica. Os exércitos muçulmanos conquistam a região e aí começa uma nova era, marcada por 2 domínios, os Omíadas e Abássidas. Abássida. Isso aí. E olha, não foi só espada que teve nessa guerra aí não, tá? Junto com o islamismo vieram novas culturas, arquiteturas, línguas e saberes. Jerusalém, por exemplo, virou uma cidade santa para os muçulmanos, também com a construção da Cúpula da Rocha e da Mesquita de El-Aqsa. E sabe o que é mais interessante? Apesar da treta religiosa que a gente imagina hoje, naquela época o que rolava era meio que uma convivência funcional. Tipo, muçulmano no poder, mas cristãos e judeus podiam viver e praticar sua fé, pagando seus impostos, claro, de boa. Tipo aquele colega de apartamento que não limpa a pia, mas você também não expulsa ele não, né? Ele fica ali vivendo com você, sabe? Naquele jeitão. Então, no entanto, essa estabilidade política e aí de convivência, ela foi abalada pelas cruzadas, que aconteceram o quê? No século XI e XIII. Para quem não sabe, gente, as cruzadas foi algo ali colocado pela Igreja Católica, que incentivava alguns cristãos a fazer as cruzadas e espalhar a fé cristã pela Europa e pelos povos bárbaros que eles achavam, né? Inclusive, um dos motivos deles era expulsar os mouros, que para eles eram os muçulmanos. Então, aí, durante essas cruzadas, os reinos latinos, fundados por nobres europeus, impuseram essa presença militar cristã hostil a essa população local, essa população que eles colocavam como bárbaros, né? E aí eles conquistaram Jerusalém, que era a cidade que estava sendo pacificada pelo islamismo, em 1099, e então resultou em massacres generalizados de judeus e muçulmanos nessa região. Porém, a resistência islâmica, liderada por figuras como Saladin, ou Saladino, reconquistou a cidade em 1187, restaurando o domínio muçulmano. Aí, já na virada do século XVI, mais uma virada de chave. Quem assume o controle da região é o Império Otomano. Os otomanos, que eram muçulmanos sunitas, vão governar a Palestina por mais de 400 anos. E é aí que a treta dá uma acalmada, pelo menos nas fronteiras, porque dentro o povo seguia sua vida, ou tentava. É isso, o território era dividido em distritos, os impostos vinham pesados, mas não tinha esse lance de identidade nacional como a gente entende hoje. Eram comunidades locais, tribais, religiosas, todo mundo cuidando do seu. Mas guarda esse detalhe. Durante o domínio otomano, os árabes palestinos começaram a se organizar mais como uma comunidade própria, né? Eles tinham uma identidade se formando ali. Mesmo sem ter um estado, um exército ou uma bandeira, né? Eles não eram, como a gente falou, não eram um povo único ainda. Mas alguns costumes estão começando a ter uma união de verdade. Então, eles se dominavam mais palestinos pela região geográfica que eles ocupavam e por esse princípio de costumes que estava virando uma união. Mas ainda existiam lá judeus, cristãos e muçulmanos. Só que aí, no finalzinho do século XIX e começo do século XX, a galera da Europa resolve meter o bedelho mais uma vez. A treta vai esquentar de novo, com o colonialismo batendo na porta. E quem atende? A Inglaterra.
séculos de domínio otomano, todo mundo ali no seu quadrado, até que chega o século XX, e junto com ele, o apocalipse chamado Primeira Guerra Mundial. O Império Otomano, que já estava meio caindo aos pedaços, vai pro saco. E quem aparece logo depois, batendo no peito, dizendo: deixa que eu resolvo? A Inglaterra. Mas resolver mesmo que é bom, nada. Porque os britânicos chegam cheios de promessas, prometendo uma coisa para os árabes, outra para os judeus. E no final, ninguém entende nada. Exato. Para os árabes, os britânicos disseram: olha, se vocês ajudarem a gente contra os otomanos, a gente apoia a criação de um Estado árabe independente. Tudo ali nos acordos de Hussein Mahon. Eu não sei muito bem como dizer isso. Mas, ao mesmo tempo, e presta atenção nisso, eles também assinaram a Declaração de Balfour dizendo que apoiavam a criação de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. Resumindo essa história, então, os britânicos basicamente tentaram agradar todo mundo. E geralmente, gente, a gente conhece essa história, né? Quando você tenta agradar todo mundo, não agrada ninguém, né? Isso não acaba bem. Esse período, de 1920 até 1948, ficou conhecido como o Mandato Britânico da Palestina. A Inglaterra administrava o território com aval da Liga das Nações, que era tipo uma avó da ONU. E aí, durante esse tempo, começou um aumento significativo da imigração judaica para a região, principalmente por conta do antissemitismo crescente na Europa, né? Que depois culminou no Holocausto. E junto com essa migração veio a tensão, porque os árabes palestinos viam seu território sendo cada vez mais ocupado com apoio internacional e sem consulta nenhuma. E aí detalhe importante, né? Nessa época já estava virando uma união árabe, né, ali na região. Então por isso que foi esse estranhamento com a vinda dos judeus. E aí os conflitos ficaram cada vez mais violentos. Ataques, revoltas, repressão. A mais famosa foi a Revolta Árabe de 1936 a 1939, que foi esmagada pelos britânicos com força total. E aí, em 47, a Inglaterra jogou a toalha. Passou a treta para a ONU e disse: se virem, eu vou cuidar do meu chá. E a ONU propôs a tal partilha da Palestina. Metade do Estado para os judeus, a outra metade árabe, com Jerusalém sob controle internacional. Só que o plano da ONU parecia até aquelas divisões de herança de novela. Ninguém ficou satisfeito, mas uns aceitaram e outros não. Os líderes sionistas aceitaram, já os líderes árabes, não. Então bora lá. A ONU sugeriu a partilha da Palestina, os judeus aceitaram, os árabes não, e aí o que acontece? Guerra. No dia 14 de maio de 1948, os líderes sionistas proclamam a criação do Estado de Israel. Literalmente, no dia seguinte, o exército de países árabes vizinhos, como Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque, declaram guerra. Foi o início da Primeira Guerra Árabe-Israelense. E spoiler, Israel vence. E não só vence, como ele começa a expandir o seu território além da divisão proposta pela ONU por aquele acordo. Mas o preço disso foi altíssimo. Para a população árabe palestina, esse momento ficou marcado por uma palavra que carrega até hoje dor, luta e exílio. Nakba, que em árabe significa catástrofe. Durante essa guerra, mais de 700 mil palestinos foram expulsos ou fugiram de suas casas. Vilas inteiras foram destruídas. Muitos nunca mais conseguiram voltar. Gente, e o mais pesado, boa parte das famílias ainda vive em campos de refugiados. Não só na Palestina, mas também em países como Líbano, Síria e Jordânia. Gerações inteiras crescendo, sem pátria reconhecida. E lembra da tal divisão da ONU? Ela nunca saiu do papel, gente. Porque o Estado Árabe Palestino ele nunca foi criado. Enquanto isso, Israel se consolidava, com apoio pesado do Ocidente. Do lado palestino, surgem organizações políticas e movimentos de resistência, alguns armados, outros civis.
A luta passa a ser por reconhecimento, por retorno e por soberania. E o território vai sendo ainda mais fragmentado. Primeiro pela Guerra de 1948, depois em 1967, com a Guerra dos 6 Dias, quando Israel ocupa mais áreas, né? A Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã. E é aí que o mapa da Palestina vira aquele quebra-cabeça impossível. Territórios ocupados, assentamentos, muros, checkpoints, bloqueios. E a treta, que já era antiga, agora ganha contornos ainda mais tensos. Porque não é só disputa por terra, é disputa por existência, por narrativa e por sobrevivência. Ou seja, quando alguém fala, essa treta é complicada, é porque é mesmo. E não começou ontem. Tem séculos de promessas não cumpridas, traumas coletivos e geopolítica no meio. Mesmo disperso geograficamente, o povo palestino reforçou a sua unidade identitária por meio da memória da terra perdida, do cultivo da cultura árabe e palestina, né, a língua, a música, a literatura, e da luta política. E aos refugiados, os camponeses remanescentes dessas zonas ocupadas, os palestinos com cidadania israelense, né, os chamados palestinos de 1948, e a diáspora intelectual formaram juntos os pilares da identidade palestina moderna, que sobreviveu à fragmentação territorial e à opressão institucional. Após o trauma da Nakba e a intensificação da ocupação israelense posterior à Guerra dos 6 Dias, a Palestina entrou em uma fase de resistência contínua, marcada por guerras regionais, mobilizações populares, tentativas diplomáticas e a radicalização de parte do movimento nacional palestino. Entre 1970 e 2000, a luta palestina alternou momentos de visibilidade internacional, repressão violenta e disputas internas que revelam a complexidade de sua trajetória moderna. E aí, em 1973, a Guerra de Yom Kippur, travada entre Israel, Egito e Síria, reacendeu a questão palestina ao inserir o tema dos fóruns internacionais e aproximar os interesses dos países árabes da causa palestina. Foi nesse contexto que a OLP, a Organização da Libertação Palestina, conquistou em 1974 o status de observadora na Organização das Nações Unidas e passou a ser reconhecida como representante legítima do povo palestino. E aí, em 1988, em meio à intensificação da ocupação e à crescente pressão internacional, a OLP proclamou simbolicamente o Estado da Palestina, com capital em Jerusalém Oriental, ainda que não tivesse o controle efetivo sobre o território. Isso, e nesse mesmo ano teve o início a primeira intifada, ou intifada, de 1987 até 1993, termo que em árabe significa literalmente sacudida ou levante popular. A intifada consistiu em uma revolta civil massiva e espontânea da população palestina contra a ocupação israelense, marcada por manifestações, boicotes, greves, usos de pedra contra as tropas israelenses e organização comunitária nas cidades e campos de refugiados da Cisjordânia e de Gaza. Foi um momento de centralidade da juventude, das mulheres e da sociedade civil palestina. A resposta israelense à intifada foi violenta, com repressão militar, prisões, assassinatos e a imposição de toques de recolher. No entanto, a visibilidade das cenas de jovens armados enfrentando os tanques e soldados israelenses alterou significativamente a opinião pública internacional sobre esses acontecimentos. E aí a intifada foi um ponto de inflexão que obrigou o governo israelense a negociar os territórios com os palestinos. Em 93, sob mediação dos Estados Unidos e da Noruega, foram assinados os Acordos de Oslo, que previam reconhecimento mútuo entre Israel e a OLP, a criação da Autoridade Nacional Palestina, ANP, e a divisão dos territórios ocupados em zonas com diferentes graus de controle. Mas, se você acha que depois de tantas guerras, o conflito ia realmente dar uma esfriada,
Ai, senta que lá vem mais uma década de tensão. Porque no século XXI, a treta só mudou de figurino. Com o fracasso das negociações de paz, como os acordos de Oslo, por exemplo, a ocupação israelense da Cisjordânia se intensificou. E quando a gente fala de ocupação, é ocupação mesmo, com exército, assentamentos ilegais, demolição de casas palestinas e muros de separação. Esses assentamentos são considerados ilegais pelo direito internacional, mas seguem crescendo. Estima-se que mais de 700 mil colonos judeus vivam hoje em territórios ocupados. E eles têm infraestrutura de primeiro mundo, enquanto a população palestina vizinha vive sob bloqueios e sem acesso de serviços básicos. Ou seja, gente, o processo de Oslo falhou por manter o controle territorial, econômico e militar nas mãos de Israel, né, sem garantir o fim da ocupação, o retorno dos refugiados ou a retirada dos assentamentos israelenses em solo palestino. Essa frustração levou ao colapso do processo de paz no final da década de 90, culminando na segunda intifada. Diferente da primeira, essa foi mais violenta e militarizada, marcada por atentados suicidas em solo israelense, repressão em larga escala nos territórios palestinos, demolições, cercos e a construções do muro de separação por Israel, declarado ilegal pela Corte Internacional de Justiça. O assassinato de centenas de civis de ambos os lados intensificou a polarização e enterrou, ao menos por enquanto, qualquer perspectiva de uma solução negociada com base em dois territórios. Nesse período, surgiram também divisões internas no campo palestino. A ascensão do movimento Hamas, de caráter islâmico e contrário ao Acordo de Oslo, desafiou a hegemonia da OLP e da Autoridade Palestina. Para quem não sabe, o Hamas ele é um grupo político islamista, né, com forte base em Gaza. E aí essa divisão também tem entre a Fatah, que é um partido majoritário da OLP. E aí marcaria os principais conflitos internos palestinos do século XXI, por essa divisão entre os dois, né, dificultando ainda mais a formação de um governo unificado palestino. Na faixa de Gaza, o cenário é ainda mais tenso. Desde que o grupo Hamas assumiu o controle da região em 2007, Israel impôs um bloqueio severo, por terra, ar e mar. Gaza virou uma prisão a céu aberto, com altos índices de desemprego, crise humanitária e falta de acesso a medicamentos, água potável e energia. E quando os palestinos protestam, a resposta costuma ser dura. Gás lacrimogênio, balas de borracha, prisões, incluindo de menores de idade. Em várias manifestações, snipers israelenses atiram contra manifestantes desarmados. A resistência palestina também se manifesta de formas variadas. Há ações armadas, como os ataques do Hamas, mas também protestos pacíficos, campanhas culturais e o movimento internacional do boicote, né, o BDS, que defende pressão econômica contra Israel por sua política de apartheid. A palavra é essa, apartheid. Vários relatórios de organizações como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch classificam o regime imposto por Israel como um sistema de segregação institucionalizada. Ou seja, gente, o século XXI revelou a consolidação de um cenário alarmante para o povo palestino. A ocupação dos territórios palestinos se tornou permanente, e aí a soberania tornou-se simbólica e a crise humanitária está ali, especialmente na faixa de Gaza, e assumiu proporções estruturais. E apesar dessas promessas de paz, a realidade é de um território fragmentado, com mobilidade restrita, controle militar, expansão de assentamentos israelenses e instituições palestinas super enfraquecidas. Na Cisjordânia, os assentamentos israelenses continuam a se expandir, violando o direito internacional e inviabilizando a criação de um Estado palestino contíguo. Além disso, o Muro da Separação, né, construído unilateralmente por Israel, é declarado ilegal pela Corte Internacional de Justiça em 2004. Fragmenta vilarejos, isola famílias e impede o acesso a serviços básicos. Checkpoints militares, prisões arbitrárias e violências de colonos aumentam a tensão cotidiana dos palestinos sob a ocupação. Politicamente, a Autoridade Nacional Palestina perdeu força e legitimidade.
vista por muitos como subordinada à segurança israelense. O conflito entre o Fatah e o Hamas continua sem solução, dificultando qualquer tentativa de governo unificado. Ao mesmo tempo, Israel vem ampliando o processo de normalização com países árabes, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos, sem exigir a resolução de questões como a Palestina como pré-condição. Esse movimento esvazia ainda mais a pressão diplomática por uma solução justa. Exato, aí nesse ponto é porque antes os países árabes eles tinham esse bloqueio contra Israel. Enquanto eles não resolvessem a questão com a Palestina, eles não iam tratar nenhum tipo de política com Israel, né? Mas isso aí está sendo quebrado hoje em dia, então alguns países árabes eles estão movimentando isso de outra forma. E aí, gente, a Palestina contemporânea ela é atravessada por lideranças políticas e organizações que refletem tanto a diversidade quanto os conflitos internos da causa palestina. Então acho que é importante a gente frisar alguns que a gente mencionou aqui ao longo do podcast. O primeiro deles é o Fatah, né, o Fatah, que é fundado por um outro árabe que teve como predominante a Organização para a Libertação da Palestina, né, a OLP, e aí então o Fatah é um movimento laico, nacionalista, que liderou os processos diplomáticos nas décadas de 80 e 90, e ele controla hoje a Autoridade Nacional Palestina, que é a ANP, na Cisjordânia, embora ele enfrente críticas internas por cooperação com Israel e perdas de legitimidade popular, né? Então não tem mais esse apreço popular quanto a isso. E também, além desse, tem o Hamas. E aí é um movimento de resistência islâmica. E o Hamas ele surge no final da década de 80 como uma vertente islamista da resistência palestina. E ele é considerado um grupo terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia, mas também ele é uma força política com amplo apoio popular, né, apreço popular, especialmente em Gaza, onde o governo está ali com o Hamas desde 2007. Então ele atua como uma base em uma carta original que defendia a destruição do Estado de Israel mesmo, embora posições mais pragmáticas tenham surgido em documentos posteriores, né, tentando conciliar um pouco esse lado mais extremista. E por caráter de menção, vale conversar sobre o Hezbollah, que ainda que não seja uma liderança palestina propriamente dita, o Hezbollah é o Partido de Deus, com sede no Líbano, e apoio iraniano. É um ator regional que frequentemente se alinha à causa palestina, especialmente durante confrontos com Israel, e atua como força militar e política no Líbano e influencia a geopolítica da resistência árabe. E é bom lembrar, gente, a luta não é contra judeus enquanto povo, né? Quando a gente fala aí dessa causa contra a política do Estado de Israel. Mas é uma luta ali, uma resistência contra essas ações do Estado de Israel de fato, que tem um poder político e militar desproporcional frente aos palestinos. Enquanto isso, a galera sofre milhares de mortos, milhares de feridos, milhões de deslocados, e o sonho de 2 estados, que já foi a bandeira da comunidade internacional, parece cada vez mais distante. E o pior, quando a gente fala disso nas redes sociais, sempre tem alguém dizendo: ah, mas é um conflito milenar, deixa isso pra lá. Mas não é porque é milenar assim, né? Ele é político, é atual e é urgente. E se você acha que a treta já chegou no limite, lembra, tem fake news, tem apagamento histórico, tem muita gente que nunca ouviu falar em Nakba, em ocupação, muros ou bloqueios. Por isso, a gente está aqui para desenterrar tudo. Então, ó, respirem, bora pro bloco final com aquele gancho maroto, porque a gente não tá aqui para resolver a treta, né? Tá além da gente, mas pelo menos a gente consegue ir explicando a fofoca aos poucos. A gente falou da terra, de guerra, de promessa, de exílio, mas no fundo o que fica é a sensação de falta. A Palestina, para muita gente, é isso. O nome de uma ausência que insiste em existir. Uma ausência teimosa, porque não importa quantas fronteiras se redesenhem, quantas casas botem para baixo, quantas vidas se silenciem,
o nome Palestina continua ecoando em bandeiras, nos olhos das crianças, nos campos de refugiados, nas músicas, nas memórias. E é um nome que carrega dor, mas também resistência, cultura, ancestralidade. A Palestina vive, ainda que em ruínas, ainda que sem passaporte, ainda sobrevive como ideia, como povo, como insistência. E é por isso que a gente quis contar essa história, porque nem toda treta nasceu ontem, mas algumas nunca puderam nascer de fato, né? Foram abortadas pelo poder, pela ocupação, pelo silenciamento. E, por falar em culturas que resistem ao apagamento, o próximo episódio vai te levar para uma outra viagem, uma viagem por ritmo, perseguições, saias rodadas e passos que ninguém conseguiu parar. É isso mesmo, né? Os 2 últimos episódios eles foram um pouco mais tensos, então o próximo vai trazer mais um frescor. A gente vai rodopiar no ritmo de uma dança típica de um povo. Agora, comenta aí, qual povo você acha que a gente vai falar no próximo episódio? A gente já vai embora, mas lembre-se, se alguém perguntar com quem você tem hora marcada na semana que vem, diz que a fofoca é de segunda. Tchau, gente! Tchau!